No caso, pessoal, essa questão do forno, tem muitas pessoas, quando a gente fala em levar o vidro para o forno, muitas vezes a gente mesmo não se atenta em explicar que esse forno é uma ferramenta, é um forno criado e projetado especificamente para trabalhar a altas temperaturas. Ah, Evandro, 300 graus? Não, cerca de 800 graus a mais. Tem fornos aí que podem chegar a mais de 1.500 graus. Você pode encontrar fornos de alta temperatura que vão chegar aí a mais de 500 graus, mais de 1.500 graus. Mas para se trabalhar a vidrofusão, você não vai precisar de um forno que atinge temperaturas superiores a 900 graus. Vendo que a fusão, principalmente de vidro de garrafa, vai acontecer ali em meados de 780 a 820 graus, dependendo da garrafa que você vai estar utilizando. Então, com isso, você percebe que você não vai precisar de fornos, digamos assim, muito caros. Mas mesmo assim, tenha em vista que um forno especial para esse tipo de trabalho não custa barato. Tem pessoas que... Depende, né? Porque o que é barato para mim pode ser que não seja barato para você. Então a gente vai falar na média. Isso, porque tem pessoas que falam que querem iniciar, mas com um investimento mínimo, sei lá, que varia em torno de, sei lá, de 300 reais. Acredita que realmente para iniciar, elas conseguem iniciar já com o forno de fusão com investimento que varia entre 300 e 500 reais. A gente vai dar algumas opções mais para o final. Quando a gente for falar do baixo investimento. Isso. Mas por enquanto, estão percebendo que a Gi está me cortando. Se fosse eu cortando ela já ia... E... até me perdi aqui. Não, é porque se você assustar o povo com o valor do forno, eles vão achar que... Entendeu? Não, mas eu não estou assustando. Você está assustado? Não se assusta, pessoal. Realmente o forno de fusão, o valor não é tão baixo assim quanto você imagina. Mas de novo... Você pode imaginar. Mas de novo, mais para o final, a gente vai te dar uma outra opção de forno que você pode sim utilizar. Forno de alta temperatura também. Então vamos lá, deixa comigo que eu falo. O que acontece? Gente, o que você tem que analisar quando você for fazer um investimento num forno? Lembrando que a gente está falando aqui do material de investimento médio. Primeiro que você tem que pensar o que você quer fazer. Por quê? O que adianta você comprar, por exemplo, um forno de 1 por 1, digamos assim, 1 metro por 1 metro, com 50 de profundidade? Para que você quer um forno desse tamanho se você vai fazer pingentes como esse daqui? Ah não, eu quero fazer aqueles negócios de aquelas peças de decoração que é comprida, não sei o quê. Então, o que acontece? Você vai ter que comprar um forno com uma profundidade maior. Então, não sai por aí gastando um dinheiro que você nem sabe o que você quer fazer. Porque assim, como a gente disse no primeiro vídeo, infinitas possibilidades de criação você tem com essa técnica do fuso em garrafa de vidro. Então, primeira coisa, antes de você adquirir um forno, você tem que pensar que tipo de peça que você quer fazer, tá? Segunda coisa, você tem que conhecer a ferramenta, tá? Nós temos alunos que, por exemplo, não sabiam manusear corretamente o seu forno. Não pensa, gente, que você vai investir, por exemplo, um valor. Digamos que o forno você vai pagar 5 mil reais, 7 mil reais, dependendo do tamanho do forno, que é a média do valor. Digamos que você vai investir 5 mil reais num forno. Não fique pensando que você vai investir esse valor, você vai colocar o danado do vidro lá dentro e o negócio vai fazer sozinho. Você tem que entender. É a mesma coisa de você comprar um computador zica das galáxias. Você paga 7 mil reais no computador e acha que você vai abrir o computador, ligar o bicho e ele vai fazer todo o trabalho sozinho. Não é assim que funciona. Você tem, mesma coisa do celular. Paga 3 mil reais, 5 mil reais no celular e não sabe manusear o celular. Você está entendendo que é a mesma coisa? Então, o forno não vai fazer todo o trabalho sozinho. Você tem que entender do controlador, você tem que entender do patamar, você tem que entender como que você vai mexer nos botãozinhos ali. É um bicho de 7 cabeças? Não é um bicho de 7 cabeças, porém, existem vários tipos de controladores. Inclusive,
a gente pega na mão dos nossos... Tem alunos nossos que já tem forno. A pessoa comprou o forno antes de saber manusear a ferramenta e depois a gente tem que pesquisar qual é a marca do controlador para a gente saber falar para ela, ó, você vai ter que apertar esse botão para fazer isso, tá? Então, assim... não sai por aí comprando forno antes de saber que tipo de trabalho que você vai fazer. Por quê? Digamos que se você for fazer bijuteria, você precisa de um forno. Que tamanho que é esse aqui? Que é aquele que a gente tem ali pequenininho? Ele tem 30 centímetros interno, 30 centímetros quadrados por 15 de altura. Então, esse forno já é mais do que suficiente. Quanto que você vai pagar num forno desse? Em média, R$5.000. Um forno maior, que é mais ou menos de 1 metro por 1 metro, mais ou menos, R$7.000. E aqui... Mais. Um por um é mais. É mais. Lembrando aqui, gente, a gente está falando aqui de um forno novo. Daqui a pouco a gente vai falar de um forno usado, mas o objetivo aqui é o forno novo. Então, de R$5.000 a R$7.000. Então, assim, gente, escuta o que a gente está falando. Não precisa comprar um forno grande se você vai trabalhar com bijuteria, tá? Então, primeiro, antes de comprar o forno, entenda o que você quer fazer e entenda da ferramenta, tá? Para você não trocar, não vender o seu forno depois e falar, não consigo fazer, vou vender meu forno, tá? Por preço de banana. Quer falar, né? Assim, pessoal, outro ponto aqui muito importante sobre o forno para alta temperatura. A gente está falando aqui forno de fusing, mas é a mesma coisa, porque o forno para alta temperatura, trazendo aqui para o universo do trabalho com vidro, para essa técnica, acaba se tornando forno de fusing, um forno de fusão. Então, assim, isso que a gente está falando é muito importante. Por quê? Porque através de um planejamento prévio sobre tudo aquilo que você pretende criar, você tem que buscar não qualquer forno, mas o forno que vai executar com perfeição aquilo que você pretende criar. Por exemplo, se eu estou criando peças mais onde o comprimento delas aqui na horizontal é maior e ela não vai ter tanta profundidade, eu preciso de um determinado modelo de forno. Se eu vou trabalhar peças onde a maior direção delas está aqui, eu já preciso de outro modelo de forno. Se eu quero criar somente acessórios e eu não quero trabalhar com grande quantidade, talvez eu precise de um forno menor, talvez até um forno do tipo mufla. Se eu quero criar, sei lá, eu quero exagerar aqui, eu quero criar painéis, eu preciso de outro modelo de forno. Não o contínuo, que a Gi deu uma olhadinha ali pro canto, talvez ela pensou que era um contínuo, eu ia falar já o contínuo. Não. Estou falando, tudo que a gente está falando aqui são materiais que cabem na sua casa. Talvez um contínuo cabe, se a sua casa é gigante, mas tudo que a gente está falando aqui são materiais que cabem na sua casa. Ah, eu quero trabalhar com painéis. Talvez você precise de um forno que tem uma certa configuração, um certo design. Então, tudo aquilo que você pretende criar tem que ser pensado já previamente, antes mesmo de você adquirir um forno. Por quê? Por exemplo, se eu compro um forno que é projetado para criar peças mais horizontais e eu quero trabalhar peças mais, eu vejo que o meu mercado está querendo mais peças verticais, talvez aquele forno ele não vai criar essas peças com tanta facilidade quanto aquele forno que realmente foi projetado para tal. Então, isso tudo você tem que levar em conta. Parece ser uma coisa boba para quem está iniciando, mas quem já está imerso na vidrofusão, principalmente quem já adquiriu um forno de fusão e depois percebeu que o que ele queria criar, aquele forno não supre a necessidade, sabe bem disso que a gente está falando. E a gente conhece vários artesãos aí no mercado, várias pessoas, na verdade, que queriam se tornar artesãos e não conseguiram utilizar um forno. E justamente um dos motivos é esse também. E aí, gente, é o seguinte, digamos que mesmo você querendo investir um valor médio para você começar, você ainda acha que pagar R$5.000, R$7.000 num forno ainda já não é médio, já é alto. Digamos que você acredite nisso.
Eu quero dar aqui, a gente vai dar aqui 2 dicas que você pode utilizar para você comprar o seu forno. Mas antes quero falar o seguinte, não sei se você sabe, mas dia 30 agora de janeiro de 2023 vai começar a Maratona Garrafa de Ouro, tá? É um evento online e gratuito. Então, se você quer saber mais sobre como você pode faturar R$3.000 ou mais com artesanato em garrafa de vidro, o link para esse evento está aqui embaixo na descrição. É só você clicar e se inscrever para você assistir todas as aulas, tá? Muito importante você se inscrever, porque depois não adianta você mandar mensagem falando, ai, fiquei sabendo só agora, que não vai adiantar, tá? Mas beleza, vamos lá. Voltando aqui pro forno. O que você pode fazer para você investir, digamos, um valor mais baixo para você adquirir o seu primeiro forno, tá? Teve uma época que a gente queria comprar um forno. A gente já trabalhava com isso, mas a gente queria ter um forno nosso, criar o nosso ateliê e ter o nosso forno. A gente começou a pesquisar fornos usados. Por que forno usado? Gente, é muito comum quando o artesão começa na vidrofusão, ele começar com um certo forno. E à medida que ele vai trabalhando, ele vai comprando outros fornos. Eu tô rindo porque eu tô lembrando de uma situação que tinha um cara que ele tinha, não sei se é 6 ou 7 fornos para vender. Tava encostado no ateliê dele, o ateliê dele é mó grande. Tinha todos esses fornos lá para vender porque ele tinha comprado os fornos novos e maiores, tá? E aí que tá o pulo do gato, porque a pessoa não vai vender o forno pelo valor que ela comprou, ela vai vender pela metade do preço. Ou menos, bem menos. Ou bem menos. A gente tem alunos aqui que já passou por essa situação. A gente tem uma aluna em específico que encontrou um forno por, pasmem, R$500. Um forno com 50 centímetros quadrados de área interna e eu acho que 30 ou 40 de altura. Um forno bom. Bom. Então, tem essa situação que o artesão já está num patamar que ele precisa de outros fornos maiores, fornos de gaveta, forno não sei do que, e ele quer vender o forno dele. E aí você vai comprar por metade ou menos da metade do valor do forno, tá? Essa é uma situação. A outra situação, que no caso foi o que aconteceu com a gente no nosso forno, em um dos nossos fornos que a gente comprou, é o seguinte, a pessoa comprou o forno e achou que para fazer um negócio desse aqui com esse danado desse vidro, ia jogar o vidro lá dentro do forno e ia achar que o forno ia fazer o trabalho sozinho. É tipo assim, ligar o computador e achar que ele vai mandar o e-mail sozinho. Não é assim que funciona, você tem que entender, saber manusear a ferramenta. E aí o que acontece? A pessoa tentou fazer sozinha, aí ligava, desligava, mexia nos botãozinhos lá. Desconfigurava. Fazia aquela caca e não dava certo. O que aconteceu? O que acontece com essas pessoas, e não é uma só? Desiste. E aí vende o danado do forno por preço de banana. Então, essa é uma outra situação que você pode adquirir um forno de fusem por um preço bem abaixo do mercado. Né, Evandro? Isso. E assim, muitas pessoas mandam, a respeito disso, muitas pessoas mandam mensagem pra gente de vez em quando, falando que encontraram um determinado forno, inclusive desde alunos, desde não alunos, pedindo para a gente dar uma observada naquele forno para dar nosso feedback, para falar para ela se presta ou não. E aqui eu queria falar um pouco sobre essa questão, porque é claro que você encontra muita coisa barata na internet. Em relação a forno de alta temperatura, forno de fusão, tem que ver muito alguns aspectos do forno, porque a pessoa pode ter comprado o forno, a pessoa que está vendendo pode ter causado algum dano no forno, e por mais que ele esteja visualmente bonito, ele pode chegar na sua casa sem funcionar. Então é importante você entender alguns pontos na hora de adquirir um forno usado pela internet, seja pela internet ou seja por alguém que você conhece, para que você não seja passado para trás. Então assim, eu queria falar aqui, vou pegar aqui um pouquinho desse tempo para falar um pouco sobre essas questões que você tem que levar em conta.
Então, assim, a primeira delas vem do que? A estrutura dele, focando aqui na estrutura dele, você tem que observar se nas fotos a estrutura dele não tem ferrugem. Por quê? Porque por mais que a pessoa esteja vendendo forno, falando que está funcionando, o forno pode sim estar funcionando perfeitamente, se o forno tiver ferrugem, basicamente existem vários motivos, mas basicamente aqui eu vou pontuar 2. O primeiro deles é que caiu umidade em cima ou em algum ponto do forno e essa ferrugem está comendo a estrutura metálica dele. Se isso acontecer, se essa ferrugem perfura a estrutura metálica dele, pode acarretar num vazamento de calor. E isso é ruim porque impacta diretamente na produção da sua peça. Por quê? Imagina que o seu forno esse forno levaria basicamente, 1 hora para ir da temperatura ambiente, 20 graus, até 820 graus. Ele levaria 8 horas nessa rampa, é o que a gente chama de rampa, a velocidade de subida ou de descida. Por conta dessa abertura, dessa ferrugem, ele está levando 1 hora e 20, ou seja, está levando mais tempo. Isso acarreta vários problemas, não somente durante a produção da sua peça, mas também no gasto de energia, porque é 20 minutos a mais que esse forno está consumindo de energia. E também, o segundo ponto aqui, o primeiro é a umidade. O segundo ponto é que se essa ferrugem existe ali, ela também pode ter acontecido por conta do vazamento de calor. Evandro, mas não é a mesma coisa? Não. O primeiro ponto, a ferrugem foi causada pela umidade e por conta dessa perfuração está vazando calor. O segundo ponto, essa ferrugem pode ter causado já diretamente por conta do vazamento de calor, ou seja, o calor interno, o calor de dentro dele vazou pela proteção dele e está afetando diretamente a estrutura. Isso também pode acarretar nos mesmos problemas que eu citei anteriormente. Então, dá uma olhada, caso você esteja procurando forno de alta temperatura na internet, dá uma olhada primeiro na estrutura dele, a estrutura metálica. Tá impecável? Impecável não, tá bonitinha? Não tem ferrugem? Dá uma olhada também se na foto desse forno mostra o controlador dele. Porque tem pessoas que... O que é o controlador? E o que é esse controlador? É um painelzinho, que é onde tem os botãozinhos que você vai programar os tempos e as temperaturas que você precisa para criar o seu trabalho, para que a sua peça, por exemplo, fique mais ou menos assim, caso você esteja fazendo uma peça como essa. E esse painel é como se fosse o cérebro do forno. Eu faço assim, cérebro, porque na verdade o cérebro do forno é o artesão. O artesão só vai colocar o conhecimento dele ali no programador e vai falar para ele executar aquela programação que o artesão colocou. Então, é esse o controlador que é o responsável por subir a temperatura no tempo certo, por manter a temperatura pelo tempo certo, enfim, por trabalhar os tempos e as temperaturas lá dentro do forno. Sem esse controlador, o seu forno praticamente vai ficar obsoleto, a não ser que você saiba e consiga manusear ele de forma manual. Aí sim, aí você tem que chamar o eletricista e fazer todo um trabalho no seu forno para que você possa trabalhar de forma manual. Mas para isso você vai ter que gastar tempo, esforço e muitos dos casos, se você está iniciando, estresse. Teste. E testar até você identificar os tempos do seu forno de novo. Então, novamente, observa lá se na foto está aparecendo o controlador. Evandro, está aparecendo o controlador. Eu achei aqui, a estrutura está boa, o controlador também. Você vai lá nos comentários. Lembra que se você assistiu o vídeo de ontem, a gente falou sobre os comentários nas fotos de venda, em sites de venda. Veja se alguém perguntou se aquele controlador funciona. Se não perguntou, pergunta você. Por quê? É simples. Eu desconfigurar meu forno, queimar meu controlador, colocar ele à venda com tudo bonitinho, a estrutura bonita, o controlador legalzinho
mas chegar em casa, na casa de alguém, o controlador não está funcionando. E dependendo do controlador do forno, vamos supor aqui, pegando como exemplo o nosso aqui, somente o controlador de um dos fornos que a gente utiliza, o preço médio dele chega aí a R$1.000, facinho. Tem controladores mais baratos? Tem, mas dependendo do forno, ele vai aceitar basicamente aqueles controladores ali de uma determinada marca. Então, veja se aquele controlador realmente funciona. Pergunta para o dono, pergunta para a pessoa que está anunciando ali se o controlador funciona. Ele falou que funciona, entre em contato com ele e pede para ele mostrar uma foto ou algum vídeo do forno aberto funcionando. Por que que isso é importante? Para você ver se todas as resistências deles, a gente está falando aqui de forno elétrico que funciona com base em resistência. O que que é isso? A resistência pega a eletricidade e converte em calor. Pede para ele mandar foto ou vídeo das resistências todas acesas, funcionando, para você ter certeza que realmente está tudo ok. Está tudo funcionando, está tudo legal, a estrutura não tá enferrujada. Ele está com o controlador está funcionando, a resistência está ligando todas elas, aí sim, talvez o forno esteja legalzinho e realmente... Só tem mais um detalhe que eu acho que você esqueceu da barriga. Muito importante, pessoal. Por sinal, você quer falar da barriga? Não, pode falar. Muito importante também, pessoal. Vamos supor que aqui é a imagem do meu forninho. Vamos supor que é um forninho quadrado. Eu estou vendendo ele, eu publico ele de frente, de lado, de cima, aqui tudo bonitinho, mandei foto e tudo. Pede também para a pessoa mostrar aqui a parte de baixo do forno. Por quê? Porque se a parte de baixo do forno, independente de qual que é o tamanho do forno, independente de onde estão localizadas as resistências, se a parte aqui de baixo estiver curvada, ou seja, tiver uma pequena barriguinha, nossa, quase que eu esqueci desse detalhe importante, tiver uma pequena barriguinha, é sinal de que a pessoa, quando utilizou esse forno, ela ultrapassou o limite de tempo de uso dele. Evandro, o que é isso? Todo forno, eu acho que raramente eu falo sobre isso no canal, é um erro nosso. Existem basicamente 3 tipos de forno também, em questão a tempo de uso. Tem forno de queima curta, queima média e queima longa. Quando eu faço meu planejamento de peças, eu vejo que esse planejamento eu preciso de um forno também de queima longa e eu acabo adquirindo um de queima curta por conta de ser mais barato, eu utilizando esse de queima curta para queimar peças com tempos muito prolongados, isso vai acarretar nesse problema embaixo do forno, que é a criação da barriga. E em suma, quer dizer que a estrutura do forno não foi projetada para trabalhar todo esse tempo numa determinada temperatura. Se, por exemplo, meu forno de queima longa, ele é projetado para trabalhar queimas até 12 horas e eu trabalho queimas de 18 horas, concorda que eu estou forçando muito esse forno e, por consequência, vai me trazer alguns efeitos colaterais. Dentre eles, ou a ferrugem na estrutura metálica dele, que eu mencionei anteriormente, ou essa barriguinha na parte de baixo ou também nas laterais. Isso é causado por conta do excesso de temperatura.